Muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, companheiros e companheiras. Estamos começando mais uma série, mais um encontro, mais uma live da série Crise Coronavírus. Hoje, orgulhosamente recebendo o Cícero Lourenço Pereira, presidente da FETROTEL, Federação dos Trabalhadores Hoteleiros de São Paulo, e em Mato Grosso do Sul, juntamente com Edmilson Cavalcante de Oliveira, nesse projeto conjunto do Sintoré, Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, e do Instituto de Análise e Ações Sociais, Roberto Rodrigues. Então, hoje a gente começa a conversar com o Cícero Lourenço Pereira, que também, além de presidente da federação, é também presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro de Sorocaba e região. Estamos aqui, olha lá, o Cícero no meio, o Edmilson de um lado, eu de outro, e a gente começa hoje conversando com você, e numa segunda-feira em que, no meio de abril, havia a previsão que hoje retornaríamos ao trabalho. Porém, no meio do ano passado, semana passada, você sabe, o governador estendeu até o dia 31 de maio. Esse vai ser uma das conversas que a gente vai ter hoje aqui. Vou passando logo a palavra para o Edmilson Oliveira. Edmilson, boa tarde, meu irmão, tudo bem? A palavra é sua. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos os amigos e amigas que estão aí nos assistindo, todos os trabalhadores, trabalhadoras da nossa categoria, né? É mais um dia muito, muito triste, não é? Até porque são mais de 11 mil mortes no nosso país, são muitas famílias tristes aí, realmente com toda uma situação de uma pandemia. É um fato que nenhum de nós viveu, não é? E realmente é assustador. Mas eu acho que a vida é assim, nós temos que tocar, nós temos que viver e lutar para que a vida prevaleça. E para isso, não é? A gente faz o nosso papel, estamos aqui com o sindicato, trabalhando arduamente com a federação, que representa 27 sindicatos no estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul, o grande companheiro Cícero na frente aí de toda a luta, presidente da nossa federação, e nós vamos iniciar um belo debate hoje, né, Cícero? Tem muita coisa para falar. E eu quero dar aqui uma boa tarde especial a todas as mamães, porque ontem foi Dia das Mães. Quem teve o privilégio de participar com sua mamãe, né? Quem tem a sua mamãe viva, se não presencialmente, mas virtualmente, eu fiz uma live com a minha mamãe lá, foi legal, ela ficou feliz, mas nós estamos lá cuidando delas, né? Até porque as nossas mamães estão sempre na linha de frente, né, Cícero e Márcio? Em defesa da vida, né? Eu acho que a maior homenagem hoje é para as nossas mamães, e nossa luta é para prevalecer a vida dela. Então, diante disso, eu quero mandar também aí um beijo para minha mamãe, Helena, e para todas as mamães aí que estão nos assistindo. Olha, um grande abraço aí para vocês, aí um bom debate. Tá bom, pessoal? E você que está em casa aí, que está assistindo, compartilha no Facebook para propagar essa informação. Como eu disse, é um trabalho de utilidade pública. E no Facebook, no YouTube, você agora dá um like, né, Márcio? Porque a plataforma agora vai transmitir online para o Facebook e para o YouTube. Cícero, um grande abraço, querido. Manda abraço aí, querido. Bom, um abraço aí, parabenizar o Márcio Amorim, o Edmilson pela iniciativa, acho interessante essas lives, né, a gente discutindo, vocês discutindo com os companheiros, colocando a situação não só da cidade, mas da região e dos outros sindicatos também, né, e a situação do nosso país. Eu também queria aí parabenizar as mães, né, ontem foi Dia das Mães, em especial não tenho mais mãe, minha mãe está no Oriente Eterno, mas cumprimentar todas as mães, em especial a minha filha, que está grávida, minha esposa, que é mãe, em nome delas, cumprimentar todas que merecem,
que elas que têm o dom da vida, né? Que não estávamos aqui hoje. E dizer para os companheiros aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que a apreensão é muito grande, mas temos que ter fé. A luta continua e a vida continua, né? Muito bem. E estamos aqui para também preservar a qualidade de vida, de um ambiente saudável e de um ambiente de trabalho que seja digno para os nossos trabalhadores. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto agentes, né, sindicais aí. Muito bem, muito bem. Bom, então bem-vindo, Edmilson, bem-vindo, Cícero. Hoje a gente está aqui com essa dor, falamos bastante de todo esse drama que está se desenrolando aos nossos olhos aqui. Cumprimento também as mães, a minha mãe também está lá no céu com meu pai, olhando por mim, pela minha família aqui, por todo mundo que eu sei que eles são do bem, e a gente fica muito feliz, ao mesmo tempo a gente fica orgulhoso, porque ontem foi uma manifestação clara de que a vida continua e as pessoas, de algum jeito, conseguiram, né, ultrapassar e passar esse dia tão maravilhoso, tão tocante para o brasileiro, para a brasileira, que é o Dia das Mães, né? De algum jeito, a gente usou a nossa criatividade e conseguiu superar a dor que a distância física vem impondo para a gente, né? Bom, o tema da nossa live de hoje são as lutas da categoria hoteleira. Nada melhor que dois diretores, o presidente e o diretor na federação aqui conosco. E aí eu vou passando a bola para vocês com a seguinte questão. Como é que está a situação nesse momento? Quais são as expectativas do setor hoteleiro? Como é que a federação, aí já falando numa conversa mais expandida, podemos falar da Baixada Santista, vamos falar, inclusive, claro, Litoral Sul, Vale do Ribeira, mas também podemos aproveitar a presença do Cícero, né, que fala por todo o estado, inclusive também lá do Mato Grosso, trazer notícias para a gente, como é que o trabalhador hoteleiro, a trabalhadora hoteleira está lidando aí, né, pessoal de bar, restaurante, hotel, como é que está sendo essa situação que a gente sabe, pelo menos aqui na Baixada, né, Litoral Sul e Vale do Ribeira, dramática. E aí eu passo para vocês começarem essa conversa também, que é importante para a gente saber como é que nossos irmãos de outros territórios, de outras regiões do estado e do Mato Grosso do Sul estão lidando com essa dificuldade através da federação. Edmilson, com você. Ok. Bem, eu vou falar aqui, mas eu gostaria que o Cícero falasse em nome da federação, esse panorâmica aqui das nossas regiões, dos sindicatos, não é? Que são muitos sindicatos, inclusive São Paulo, Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, realmente, é um panorama muito difícil e a gente só tem, assim, notícias complicadas, viu? Até porque, em nível de mundo, né, vocês percebem que são 4 milhões e 200 mil casos, né? São 284 mil mortes. Aqui no Brasil, nós já estamos aí com uma das piores situações aí, sem perspectiva de diminuição desse quadro aí, da estabilidade da curva. A gente só vai crescendo. Só para vocês terem uma ideia, né? No mês de abril, né, para o mês de maio, cresceu 90,56% o índice de crescimento de contaminados na pandemia. É um número assim assustador, e aí a gente percebe que o número de testes também é muito inferior ao número o número de testes realizados no Brasil em relação a outros países é muito baixo, né? O Brasil, só para vocês terem uma ideia, olha, o Brasil fez 339 mil testes numa população de 210 milhões. Então, você percebe que os números realmente estão totalmente perdidos. Você não tem um controle da pandemia, nenhuma expectativa num projeto de, vamos dizer assim, de como conduzir. Até porque hoje nós estamos
num desgoverno que não tem controle de absolutamente nada. É impossível você falar em relação trabalho, em relação capital-trabalho, diante da crise da pandemia, sem falar do desgoverno Bolsonaro. Até porque você não tem nenhuma perspectiva. Não só nessa situação onde se coloca os trabalhadores empregados numa situação onde ele tem que realmente ficar à disposição de uma postura ainda visando as vantagens econômicas, de uma visão mesquinha de um Estado mínimo que não existe mais. Esse paradigma de Estado mínimo para a nossa realidade não existe. Por quê? Porque você vive hoje já, e antes disso, já era um Estado mínimo, né? Quando vê a quantidade de favelas, o salário miserável que a população se encontrava, o índice de desemprego já era um Estado mínimo. E aí o governo, ao invés de se preocupar em estancar essa crise do contágio, fortalecendo o SUS, dando condições para os trabalhadores sobreviverem nas suas casas para cuidarem das suas famílias, ele fica impulsionando aí a liberação, né? Quer dizer, a flexibilização de um isolamento, jogando os trabalhadores como escudos do poder econômico, querendo que os trabalhadores vão à rua, continuar produzindo, continuar suas atividades para gerar riqueza para o país, sendo que o momento é um momento de salvar vidas, né, Cícero? Não é um momento de pensar em ter lucro, não é momento em tentar aí fazer com que o CNPJ tenha lucro e vantagem. O momento é de salvar CPF, né? Porque a morte você não consegue restituir. Uma empresa você consegue realmente mais tarde, porque a gente sabe que a única forma de nós controlarmos essa pandemia é passando por ela e depois retornarmos à atividade econômica, gradualmente escolhendo os setores que podem voltar. Voltando de que forma? Onde o trabalhador volte com segurança, onde o trabalhador ele não exponha os terceiros, onde você discuta qual setor vai voltar. Então, tudo isso tem que ser feito dentro de um projeto, onde alguns países já passaram por um pico e já voltaram com algumas atividades. Mas aonde houve afrouxamento total disso, reincidiu a volta dos casos e está potencializando de novo as mortes e o contágio. Então, essa estratégia é a estratégia que a gente tem que começar a ter nesse ponto de vista. Por quê? Porque a única solução para esta pandemia, obviamente, é a vacina ou um remédio. Provavelmente, a vacina vai vir primeiro que um remédio. Enquanto isso não houver, nós temos que ter um governo sério, em nível federal, que dê as diretrizes de como tocar as coisas, de como administrar. Nós estamos aí realmente desgovernados, à mercê de decisões das administrações públicas municipais, decisões dos governos estaduais, onde você está fazendo de um momento onde a vida é prioridade para fazer guerra política de gente que não tem nenhum tipo de compromisso com a vida, fanáticos que estão na frente de um processo muito delicado. E aí eu abro para o Cícero perguntando assim, Cícero, diante desse quadro e da forma que está sendo colocado aí, esses aditivos de convenção coletiva, essa situação da MP 936, que o governo Bolsonaro, no começo, ele queria que houvesse afastamento dos trabalhadores do local de trabalho sem salário, ele queria que fossem todos para casa sem receber salário, e depois a gente, com pressão do movimento social, nós conseguimos fazer com que realmente houvesse aí os requisitos da situação de afastar ele do trabalho remunerado, ou então reduzir jornada, com a composição de um fundo onde
o governo pagará parte disso para ajudar as empresas a manter empregos e salários. E, por outro lado, também você tem um governo, uma parte econômica do governo também, que liberou R$ 200, e a gente também teve que reclamar e ir para cima para garantir esses R$ 600, onde deixa milhares de pessoas madrugada fora na fila. E aí me diga uma coisa, e também nós temos, Cícero, aí dentro desse enredo, uma posição do Supremo que no começo definiu que os sindicatos participariam dos acordos coletivos, dos aditivos aí de complementação para o afastamento ou os contratos de trabalho. Depois afastou os sindicatos. Me diga uma coisa, como os sindicatos da categoria estão lidando com isso? Porque nós aqui em Santos, ainda lá atrás, nós conseguimos manter um acordo coletivo com o sindicato patronal antes da decisão do Lewandowski, que garante que as empresas comuniquem o sindicato. Mas eu percebo que muitos sindicatos não estão conseguindo isso. Qual a tua informação no que diz respeito aos nossos sindicatos, se eles estão conseguindo controlar minimamente e se estão conseguindo garantir que esses trabalhadores, quando são afastados, eles recebam aí os seus salários integralmente, ou quando é reduzido o seu salário, se ele mantém uma jornada reduzida, ou se ele está trabalhando integralmente, está recebendo menos. Qual é o teu panorama quanto à nossa categoria no contexto geral? Bom, boa tarde. Eu acho que as perguntas são muitas, né? E muitas vezes as respostas, elas têm algum ponto de interrogação. Mas dizer que a categoria, o que acontece em Santos, está acontecendo, acho que em vários lugares. Nós até discutimos enquanto federação se a federação deveria assinar algum acordo, tipo de São Paulo e tudo mais, e não conseguimos chegar num acordo, né? Inclusive, porque aquele acordo que São Paulo fez, para nós era prejudicial esse acordo, inclusive naquele momento não tinha nem a MP do governo ainda, enfim. Mas a gente viu que depois o acordo seria pior do que a MP, inclusive. Então é um negócio meio absurdo. Agora, dizer que, lógico, essa questão do governo, se fosse um governo mais sério, se fosse um governo que tivesse um viés social mais apurado, né, faria com que, bom, primeiro, que o único modo para conter, por enquanto, essa pandemia seria isolamento social das pessoas, dos trabalhadores, enfim, isolamento muito forte no começo, e por 2 meses, aí no máximo 3 meses, a gente sairia disso, né? Como isso está acontecendo parcialmente, e a gente está vendo que menos de 40% da população está em isolamento, a pandemia no nosso país está avançando, né? Isso é muito preocupante, que nem a Alemanha, que tem um índice de isolamento social muito bom, que tem uma proteção social, uma rede de proteção social muito boa. Houve a questão do afrouxamento, né, gradualmente, mas viu que já aumentou os números, voltou a crescer os números, eles tiveram que voltar atrás. Quer dizer, um país super desenvolvido, não só, né, economicamente, mas a rede de proteção social também é muito grande, muito boa, tiveram que voltar atrás. E outros países aí que a gente vê, no Brasil mesmo, teve estados aí que afrouxou, acho que foi Florianópolis, se eu não me engano, o estado de Florianópolis teve que voltar atrás, porque começou a aumentar os casos. Então, a gente percebe que não tem jeito, é o isolamento mesmo, né? E depois, se tiver isolamento bom e essa curva for achatada, né, o sistema consegue absorver, pelo menos é isso que os médicos, que os historiadores estão falando. Mas a gente espera que isso passe e a gente consiga sobreviver a tudo isso. Mas os números no setor eles não são muito animadores, né?
Segundo a associação aí de hotéis, restaurantes e bares aí, diz que mais de 1 milhão de trabalhadores só no setor de restaurantes e bares vão ficar desempregados, já estão desempregados, porque as empresas que já estavam em dificuldades já estão fechando as portas, né? Agora, ao mesmo tempo, é o seguinte, você não pode jogar essa conta nas costas da classe trabalhadora, nas costas dos trabalhadores. Colocar os trabalhadores e falar o seguinte, olha, vocês vão trabalhar, porque tem uma pressão muito grande em cima das prefeituras, do próprio governo do estado, dos setores, inclusive do nosso setor, para voltar ao trabalho. Só que quem vai voltar ao trabalho? São os trabalhadores. Os patrões não querem voltar ao trabalho, não. Eles querem colocar a gente lá para morrer lá na frente. Lá. E aí, em contrapartida, o que é? Depois que for a vida, que contrapartida tem nisso? Quer dizer, qual o preço vale uma vida? Né? Então, não estão se colocando, eu acho que a vida em primeiro lugar, e estão colocando aí o lucro fácil, né? E estão se colocando, eu acho que também a questão da sobrevivência das empresas. É isso que eles estão colocando. Você não vê a discussão, no nosso setor, pelo menos, dos patrões preocupados com os seus trabalhadores, com a vida e tudo mais. Estão preocupados com os negócios e com o lucro. Essa é a grande verdade. Agora, de fato, que as empresas que já estavam com dificuldades, tem muitas que já estão entregando, inclusive, seus pontos, enfim. Não tem jeito, né? Todo mundo vai perder essa situação. O que nós não podemos perder é o CPF, é o próprio trabalhador perder sua vida em função disso. Né? Então, na nossa cidade aqui, pelo menos, também temos aí 25 mortes confirmadas com coronavírus e temos aí mais centenas de pessoas positivas. Então, quer dizer, uma grande maioria do Estado, né, está ratificando esse isolamento do que o Estado de São Paulo está fazendo, que o governo estadual está fazendo. E até segundo plano, temos que realmente enfatizar a questão do isolamento, né? E depois eu acho que, lógico, vai haver várias demandas, né? O STF me dá uma decisão totalmente atravessada quando afasta os sindicatos da questão dos acordos coletivos, e está lá no artigo 7º, né? O artigo 7º, ele fala da redutibilidade dos salários, fala da questão dos acordos coletivos, que o sindicato tem que participar e deve participar. Eu acho que a norma não se tem assim como você falar assim, olha, é uma norma que cabe interpretação, né? Então, o STF às vezes é engraçado, a conveniência, parece que eles fazem os julgamentos convenientes com o caso, né? É para beneficiar o governo, é para beneficiar as empresas, então você vê esse jogo, né, que o próprio STF faz, rasgando nossa Constituição, né? E as entidades sindicais, sem dúvida nenhuma, ela faz a diferença na hora de você fazer um acordo coletivo de trabalho, colocar condições, né, para as empresas dar suas férias, para as empresas fazer o banco de horas, para a empresa fazer a suspensão do contrato, dando uma contrapartida para os trabalhadores. E acredito que a maioria dos nossos sindicatos filiados à federação tem esse compromisso, né, com a classe trabalhadora, com os seus trabalhadores. E a gente vem auxiliando. O Mato Grosso do Sul é um pouco diferente. A gente viu que teve tantas mortes lá e afrouxaram. Eu conversando com o Aparecido que está nos assistindo, eu acho, até nos falou que houve afrouxamento e parece que está voltando, a pandemia os números começam a estar numa crescente e o próprio governo do estado está voltando, pode ser que volte atrás. Então, é aquilo que nós falamos, né? Não tem como não tem vacina, não tem remédio, o único remédio é conter, ficar em casa e para não espalhar mais essa pandemia e a gente, num curto espaço de tempo aí, retornar à normalidade,
que não vai ser muito normal, a gente vai ter que voltar aos poucos, como você disse. Vai ter que ter um plano, né, dessa volta, para os setores que vão funcionar primeiro. E eu imagino que o setor de fast food, restaurantes e bares, de hotéis, os shoppings, vão ser assim, um dos últimos a voltar, até porque tem uma aglomeração de pessoas, né? Mas eu acho que é isso, e vai ter muitas demandas depois dessa pandemia, por conta que os patrões acham que podem fazer qualquer tipo de acordo, passar por cima das convenções coletivas, passar por cima de CLT, passar por cima de Constituição. Então, eu acho que tem uma discussão muito grande no meio jurídico a respeito, né? Se quem contraiu o coronavírus no ambiente de trabalho, como é que vai ficar, né? Se entra como doença ocupacional ou não. Então, vai ter uma grande discussão após isso, sobre vários temas aí que de lados, né? Mas o pessoal está discutindo. Inclusive, essa semana passada, acho que na sexta-feira, teve um seminário do próprio MPT, junto com juristas, né, juízes. Foi interessante o tema, né, que falava, inclusive, da crise da pandemia, junto aí aos direitos trabalhistas desses trabalhadores. Muito bem. E eu queria, antes de passar para vocês, dizer aqui que está com a gente aqui, a gente já passou de 30 pessoas aqui com a gente ao mesmo tempo, que é um número razoável, um número bem significativo. Tem a Maria José, tem o pessoal do sindicato que está aqui com a gente, o Chico do Brinco, Francisco Batista Silva, Francisco Souza Batista, desculpa, que amanhã está com a gente numa live, muito legal, vamos falar sobre o pessoal na base. Alcilene Jesus, Daniela Neiva está aqui, a Cleide, a Thaís está aqui com a gente, um pessoal nosso do sindicato, o Luciano também, companheiro, está aqui, está chamando o Rafinha Feitosa, o Leandro Jesus para virem assistir. A Chile Brito também está com a gente aqui, querida Chile, pessoal todo do sindicato, Alcilene Jesus está com a gente, Rosana Cruz está com a gente, o companheiro Hernando, lá do Vale do Ribeira, está assistindo aqui também, Cláudia Giuliani está sempre com a gente assistindo aqui, a Maria Marli Guerreira está com a gente aqui, Inês Ferreira está com a gente aqui, diretor de Guarujá, aqui da Subsérie, nosso parceirão, Joaquim Souza está com a gente, Inês Ferreira já falei, Ana Paula Silva está aqui também, assistindo, a doutora Renata Ribeiro está com a gente aqui, bem-vinda, o Bento está com a gente também, Antônio Bento está com a gente, Celerino, parceirão, está aqui, quem mais? A Ana Lígia está aqui colocando umas questões mais específicas no caso dela, aqui sobre o hotel, tal, que não ficou salário. Eu acho que o Edmilson vai ter que depois, em algum momento, falar um pouco essas questões aí para a gente... o Aparecido Espíndola está com a gente aqui, não sei se foi ele que o Cícero mencionou. A Josiane, o Jandaia está com a gente, Jandaia Souza está aqui com a gente, da Federação, não é isso? Está aqui com a gente, pedindo para vocês mandar um abraço para ele aqui. A Jane Gomes está com a gente aqui também. A Marta Libucci está aqui com a gente. José Delson Ferreira está aqui com a gente, Maria Lima está aqui com a gente, tem um monte de gente fantástica assistindo a gente aqui. Só para lembrar, números de Brasil hoje, 163 mil contaminados confirmados, 64.957 recuperados, 11.123 mortes, são números provavelmente de ontem, final da tarde. E que mais? Aí essa tragédia, o número, né? Ontem vários jornais fizeram questão de, principalmente o Globo botou lá na capa que o nome de todo mundo. A Globo tem se mostrado bastante expressiva no jornalismo dela. Tem, claro, que outros também estão fazendo isso, né? A informação, de alguma forma, tem cada vez caindo mais. Queria destacar com vocês também que está começando a aparecer notícias de vários estados com multa quando é tido como fake news. Vários lugares aí já estão multando quando a questão do fake news surge. Olha, Simone Colasso está aqui com a gente também. Enfim, muitos casos acontecendo. Eu imagino que esse caso de empresa que fecha, de empresa que não paga, de empresa que teve um problema ali, seja uma coisa recorrente. Vou continuar passando por Edmilson, porque como a conversa tem muito mais um tom maior, mais amplo, uma visão mais ampla, que a gente está aqui com o Cícero, então devolvo para você, Edmilson. O Cícero colocou um panorama realmente difícil, não é? E a gente percebe, não é, Cícero,
E diante de toda uma situação de falta de perspectiva aí dos trabalhadores, insegurança jurídica para todo lado, porque essas medidas, com certeza, vão ser derrubadas, não é? Então, você tem aí os posicionamentos que ainda tentam suprir direitos dos trabalhadores, coisas até desumanas, onde vai dizer, ainda se discute se o trabalhador que se contagia de coronavírus no local de trabalho se é doença ocupacional. Parece que saiu agora uma decisão, mas é engraçado, conforme a pressão econômica, né, Cícero, eles vão derrubando as decisões e vão prejudicando os trabalhadores no meio de uma pandemia. E o mais engraçado também, é o seguinte, o presidente do TST, o Dias Toffoli, não sei como um cidadão que representa uma entidade, a entidade mais poderosa do país, se submeteu, em nível judicial, né, submeteu a receber o Bolsonaro numa passeata da morte, junto com 15 empresários, para dentro de um gabinete para discutir relações econômicas e preocupações empresariais diante de uma pandemia. E aí eu pergunto, eu quero que você anote as perguntas, porque eu vou fazer algumas perguntas para você. Cícero, minimamente, não seria assim plausível e equilibrado que esse cidadão recebesse, talvez não presencialmente, mas virtualmente, 15 empresários, porque ele tem que receber, é assim que deve ser as instituições, mas ele teria que receber 15 empresários de vários setores, mas também devia receber 15 representantes de trabalhadores de vários setores. O sistema tripartite nesse país, ele está acabando, estamos voltando à época da escravatura, né? Como eu estava falando em outra live com o companheiro Otaciano, que também está nos assistindo, que a gente passou por um processo aí o fim da escravidão em termos, né? A gente só deu uma maquiagem na escravidão, então virou essa escravidão com a nova roupagem aí, porque eles tratam como escravidão ainda esse processo. E por outro lado também o Bolsonaro, ontem o sábado, o cidadão ele fala assim com uma cara de pau. Vai 70, não adianta, isso é tudo besteira. 70 milhões de brasileiros vão pegar o Covid-19. Aí você faz uma continha básica, né? 70 milhões, a média de mortalidade nos países, a pior foi 10, mas vamos pensar que fica aí em torno de 6% de mortalidade. Na consciência desse cidadão que se diz o maior mandatário aí, né? Está com a caneta na mão de presidente da República, porque alguém votou nele e ele está lá. Eu não votei, você não votou e o macho também não votou, eu tenho certeza. Agora, quem votou nele consegue ouvir de um cidadão que é o atual presidente da República dizer que não está nem aí com um contágio de 70 milhões de brasileiros e também nem aí com a morte de pelo menos 6% desses 70 milhões de brasileiros. Então, esse cara, ele está prevendo que vai morrer mais de 3 milhões de brasileiros. E ele não toma nenhuma atitude digna para tentar salvar a vida desses brasileiros. Uma pergunta, além daquela, mais uma pergunta para você. Não está na hora de dar um basta nisso? Será que o Tribunal Internacional não vai tomar uma postura, porque o cidadão ele está cometendo um crime contra a humanidade, é um genocídio declarado, e ele, quando ele fala dessa forma, ele incentiva os empresários a ficarem forçando os trabalhadores a estarem na frente aí desse processo, porque o empresário, veja só, quando eu falo empresário, e a gente tem que deixar claro, né, Cícero? A gente negocia com os empresários e a gente tem grande respeito por eles, e a gente sabe que tem bons empresários, e a gente sabe que tem muita gente aí que é digna, tem pequenos negócios, que sobrevive, que luta ombro a ombro, e muitos deles não têm reserva econômica, poupança, para passar por essa crise.
E aí você percebe que não são todos. Mas quando eu falo de grandes empresários, eu falo dos ricos, dos banqueiros, dos grandes latifundiários, dos grandes empresários que não vão para a sua empresa trabalhar. Eles querem que o trabalhador vá lá sem o mínimo de dignidade e proteção, onde ele quer achatar o salário do trabalhador, quer colocar o cara lá sem IPI, quer fazer com que ele venha no transporte público sem nenhum tipo de proteção, porque ele vai lá, como ele faz nas carreatas da morte, ele vai andando lá com o seu carrão, né, e mandando o povo voltar. E teve um ali que foi lá de Paraíba, que mandou os funcionários ajoelharem na frente das empresas, né? Que situação degradante. Do meu ponto de vista, o Supremo, se falasse porque ele tem que dizer porque está aí e o que ele está fazendo, porque nesse caso ele teria que dar ordem de prisão por uma atitude tão absurda como essa, tá certo? E aí você percebe isso, você percebe que é uma falta de humanidade, uma falta de respeito com os trabalhadores, e nós estamos com uma grande dificuldade de passar para esses trabalhadores uma postura do que deve ser feito. Por quê? Porque vamos enfrentar aí o segundo mês de pandemia, há uma expectativa que nós, além do isolamento e do distanciamento, né? Porque, assim, é importante dizer para o povo entender o que é. O isolamento é quem está em casa e não está trabalhando e pode ficar no isolamento dentro da sua casa. O distanciamento é o cara que vai para a rua, precisa trabalhar, serviços essenciais, os nossos trabalhadores de delivery, os cozinheiros, o garçom que agora está fazendo delivery, o cara da copa, o ajudante de cozinha, e a faxineira, o segurança lá do restaurante, esse povo está todo lá, então eles estão aí, teoricamente, eles teriam que estar num afastamento social seguro, com IPI e distanciamento. Mas não, o cara é obrigado a enfrentar um transporte público horrível, chapado, porque 5, 6, 7 horas da manhã é cheio, no fim da tarde é cheio, sem nenhum tipo de proteção. As públicas, elas não estão nem se preocupando de quando o cara entrar no transporte público, olha, tá aqui uma máscara para você, porque você não pode entrar sem máscara, você tem que ter um álcool gel ali no transporte público, você tem que ter um isolamento na parte de metal do ônibus lá, porque ali o vírus se propaga demais, não tem nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Mas, mesmo assim, eles querem afrouxar o isolamento, jogando todo mundo para uma situação dessa. Mas, veja só, é importante dizer que o maior culpado de tudo isso, realmente, e não é a politicagem aqui, porque nós, trabalhadores, representamos todos, não é? Sem distinção de religião, de raça, de sexo, condição política, nós representamos todos os trabalhadores. Mas quando ataca a pessoa humana, ataca a vida, ataca a dignidade, o respeito básico da relação humana, nós temos que nos posicionar. E quem está atacando isso é o presidente da República, quando ele faz um discurso de flexibilização, de desrespeito aos mortos que já foram nesse país, desrespeito às famílias, desrespeito aos trabalhadores e ainda incentiva as pessoas ao genocida. Eu vi uma reportagem de um rapaz que estava numa praça e o rapaz estava sem máscara. Aí o repórter chegou nele e falou: poxa, por que você tirou a máscara? Ah, por quê? Por que eu tirei? Sabe por que eu tirei? Porque o presidente da República, ele disse que ele não é para usar, ele vai no meio do povo para não usar, e ele diz que isso aqui é uma bobagem, esse diz que isso aqui é um vírus que é para controlar a cabeça das pessoas, que eles vão virar comunistas se tomar vacina depois, então eu não vou usar máscara. Tá certo? Então você tem uma série de situações que realmente dificultam o nosso trabalho. Então eu vejo aí um caos social, eu vejo um confronto muito grande de classes, porque quando a fome bater diretamente na mesa do trabalhador, que já está batendo, não é? E realmente entrar no pânico e no desespero,
nós não vamos conseguir conter tudo isso. E a empresa também, por mais que ela fique afoita no sentido de voltar logo, ela não vai voltar logo, porque não adianta soltar o povo e depois fechar tudo de novo. Não adianta fechar tudo de novo. E morre um monte, fecha. Morre um monte, fecha. E esse processo nunca vai parar. Então, eu queria as suas considerações sobre isso, Cícero. Bom, sobre o Bolsonaro e com um bando de empresários e o STF abrir suas portas para recebê-los é brincadeira, né? O negócio parece que é surreal, né? Um negócio um absurdo, né? Um presidente de uma corte suprema, né, se render a esse tipo de pauta, né? É um absurdo. Quanto ao comentário do próprio presidente da República, esse não cabe, assim, nem o nosso apreço, né? O nosso tempo, né? Porque são tantos desmandos todos os dias, toda semana. Você vê agora mesmo, de frente de uma pandemia, o governo federal, ao invés de tratar as coisas com seriedade, com responsabilidade que deve um presidente da República, ele fica fazendo esse tipo de coisa com os empresários, incentivando as pessoas a ir para a morte, para a rua, para a morte, incentivando, dizendo que é só uma gripinha, que isso passa, vai pegar um monte de gente, mas vai passar, vai morrer muitos, ele fala que vai morrer, né, nas palavras dele, mas como se fosse assim, as pessoas não têm assim um sentimento humanitário, né, um sentimento de ser humano, né? Esse ser parece de outro planeta, né? Ele não tem tanto esse relacionamento, né, essa empatia com outro ser, né, que não vale a pena. Às vezes eu fico vendo jornais e tudo mais, e você vê esse cara o sujeito fica fazendo apologia ao crime, questão da família dele, dos filhos, questão da Polícia Federal, de quem vai entrar, quem vai... Ele me demite o ministro que estava fazendo um bom trabalho, quer dizer, com todas as dificuldades que tinha assim, o ministério aí, que tem esse ministério, fazendo um bom trabalho na questão do isolamento e tudo mais, ele me demite o sujeito, quer dizer, depois, logo em seguida, ele demitiu o ministro que era o número 1 ali, no braço dele aí, né, que era o caçador de corruptos e tudo mais, tá aí. Então, e aí, quer dizer, nós estamos numa crise, os caras ficam discutindo, desviando o foco para outra coisa, entendeu? Não consegue enfrentar o inimigo número 1 hoje, quem que é? O coronavírus, não é? Quer dizer, então é uns absurdos, né? E a gente vê a nossa Corte Suprema, ao invés de dar direcionamento, né, o próprio legislativo, ao invés de direcionar, de tomar a frente, e aí fica nas costas dos governadores e do governo municipal. Se não fosse o governo municipal e os governos estaduais, já tinha morrido, eu acho que, eu não sei quanto de pessoas já tinham ceifado suas vidas aí, por conta que esse governo ia liberar tudo. Se fosse para o governo federal, libera tudo, manda todo mundo trabalhar, vai todo mundo para a rua. E aí? Vai ter, como é que é? Vai ter caixão, vai ter cemitério para todo mundo, né? Então, vai ter hospital. Então, é uns absurdos que a gente escuta, que é triste, morar num país onde a gente ama, a gente trabalha, só que a gente percebe que não temos governo sério, começa por aí, não temos legislativo sério. Lógico, tem pessoas no legislativo que são pessoas que têm o nosso apreço, têm o nosso respeito, mas uma grande parte
é triste a gente falar que não sabe por que está ali, né? Para não dizer outra coisa. E aí você vê o judiciário, por sua vez, né, rasgando a Constituição. Quer dizer, ao invés de dar aquela segurança jurídica, não só para os empresários, né, para a sociedade, para os trabalhadores, para os sindicatos, para a sociedade civil organizada, pega e faz essa bagunça toda, né? Faz uma coisa, dá uma liminar, daqui a pouco ele solta outra totalmente atravessada, né? Aí os patrões cumprem uma parte, outra parte não cumpre, uns mandam, outros não mandam, e aí os acordos coletivos estão valendo, não estão, passa por cima. Então, assim, a bagunça, ela tá geral, né? Tá. Então, só não aconteceu mais mortes. Repito, eu acho que por conta aí dos governos estaduais que teve uma sensibilidade e do próprio município que vem também, tem uma sensibilidade acompanhando o governo do estado. Porque se fosse acompanhar o governo federal, nós estaríamos realmente, todo mundo estava indo para o matadouro, né? Agora, a pressão é grande, isso que eu estou falando, a pressão em cima da prefeitura para flexibilizar as regras, do governo do estado para flexibilizar as regras, é grande. A gente percebe aí, o grupo de empresários a todo momento, vai à Câmara, vai o governo do estado, procura deputados para flexibilizar. Agora, não é eles que vão, né, tiro dito, não é eles que vão para o matadouro, né, eles mandam os trabalhadores aí, vamos abrir nossos negócios, vamos ter lucro, vamos para não fechar, enfim. Então, eu acho que a grande discussão é essa. E as demandas, com certeza, após isso, vai ser muito grande. Nós vamos ter aí, estamos tendo trabalho, e vamos ter trabalho dobrado após isso, né? Eu acho que preparar os jurídicos, né, para a gente realmente combater todo tipo de desmando que está havendo e que nós temos condição de entrar, né? Inclusive o próprio Ministério Público dizendo o seguinte, olha, era uma questão, inclusive, porque a MP dizia o seguinte, olha, que o patrão podia fazer acordo direto e que não precisava só consultar o trabalhador, assinar. Teve muitos sindicatos que fez acordo sem consultar os trabalhadores, então muitos acordos foram anulados na ação civil pública já. E então é isso, tem que haver uma consulta. Qualquer tipo de acordo de redução, de suspensão, de achatamento de salário, enfim, você tem que consultar o trabalhador. Eu falo, amigo, é o seguinte, no mínimo, né, para ter um respaldo, eu acho que em qualquer acordo que vá se fazer, porque o risco, a segurança jurídica, ela não pode ficar aí pairando, né? Se bem que e o nosso setor é complicado. Nós já tínhamos uma demanda no setor de empregados sem registro, de hora extra. O setor de restaurantes e bar é o setor que mais tem empregados sem registro e aí desmandos quanto à convenção coletiva de trabalho. Agora, você imagina numa situação excepcional que nós estamos tendo aí, né? Como você falou, tá os deliveries funcionando, pegando esse pessoal de freelance, quer dizer, motoqueiro, um garçom virando entregador, esse cara cai na rua, sofre acidente, e aí, como é que fica? Então, vamos ter tudo quanto é tipo de situação. Não temos que estar preparado realmente, já que não temos um governo preocupado com tudo isso, com os trabalhadores e com essas questões sociais, temos que nos preparar para combater esse tipo de desmando aí. Nós sabemos que tem bons empresários, tem muitos empresários conscientes do seu papel, né, enquanto empresário, porque ele tem que ter a responsabilidade social com seus trabalhadores, está ganhando ali, gerando lucro para a sua empresa, né, e tem que ter essa sensibilidade nesse momento, de não mandar esses trabalhadores para o matadouro, colocar realmente quem tiver que trabalhar, usar os IPIs, enfim. Eu acho que tudo isso tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que auxiliar
os trabalhadores e também, né, empresas que não estão cumprindo esse mínimo que é necessário. Muito bem, só para alimentar um pouco de informações aí, hoje, inclusive, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde estadual e municipal decidiram não apoiar a tal da matriz de risco, que era uma matriz que esse novo ministro da Saúde, inclusive na linha dessa crítica que o Cícero acabou de fazer à mudança de ministro, né? Ele estava, desde o começo do mês de abril, ele vinha com uma tese da tal da mudança de matriz de risco. E hoje saiu uma notícia aqui no Terra dizendo que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde negaram, não vão apoiar esse tipo de mudança. Disseram, inclusive, palavras do secretário, do presidente desse conselho: enquanto estivermos empilhando corpos, não tenho como discutir esse assunto. Então, o nível da coisa, a barbaridade está nessa aí. Uma outra questão também, que inclusive é objeto de um posicionamento da CUT, né, que é, enfim, a central do sindicato, mas que tem a ver com a questão do rodízio hoje em São Paulo, né? A CUT está falando que se preocupa muito com essa questão do rodízio, né? Hoje começou a fazer esse rodízio em São Paulo, e ela está dizendo o seguinte, que vai acabar fazendo, porque os rodízios agora, as placas 0, 2, 4, 6 e 8 poderão rodar nos dias pares e as 1, 3, 5, 7 e 9 nos dias ímpares. Na avaliação da CUT, vai jogar os trabalhadores para o uso do transporte coletivo, aumentando, então, mais ainda a exposição, o risco de correr, o risco de ser infectados. Então, ela diz que isso aí eu queria chamar a atenção de vocês. Ela disse que seria muito mais interessante que fosse pressionado os governos estaduais, né, para a questão de suspender aí a cobrança das tarifas públicas de água, energia elétrica e outras relacionadas à moradia, né? Então, na fala de vocês, está claro que, na verdade, o próprio movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, ele já ultrapassou, ele não tem mais como ficar contido dentro dos assuntos apenas dos trabalhadores, porque agora é uma discussão de cidadania, não sei se vocês concordam comigo. Então, quando vocês se manifestam nessa intensidade, nessa extensidade, falando de vários assuntos, está claro que hoje o movimento dos trabalhadores, ele tem... E aquela história, quanto mais exercita, mais legitimidade ganha diante da sociedade de fazer debate com todos esses aspectos aí. Então, eu queria colocar para vocês, independente de outros assuntos, que provavelmente deve estar na pauta do Edmilson aí e do Cícero, como é que também fica essa atuação pela própria cidadania, que extrapola de uma forma legítima, ou seja, se é legítimo o sindicato e a Federação dos Trabalhadores passar a discutir, reivindicar, como se não fizesse, né? Já fazia, mas enfim, para o grande público. Vou passar para vocês isso aí, dizendo o seguinte: a gente já está com várias pessoas aqui, já tiveram, o Ivair Oliveira está mandando um abraço para vocês aqui, tá certo? Para o Cícero. O Zé Delson está mandando um abraço também, fazendo suas colocações aqui sobre o desgoverno. A Glória está aqui com a gente, a doutora Camélia está aqui com a gente. Aliás, sexta-feira vamos fazer uma live muito legal, só vai ser num horário diferente. 2 grandes médicos, doutora Camélia e doutor Wander Andrade, às 18h30. Nós vamos fazer uma live falando sobre o Panorama de Saúde sexta-feira, gente. Então, eu devolvo para vocês aí com as minhas colocações. Eu vejo que a sua colocação é muito pertinente, Márcio, porque isso vem de encontro ao que já era uma preocupação dos sindicatos, que realmente é a inclusão social, não é? E a gente entende que a distribuição de renda, e o Cícero, eu tenho certeza que compartilha isso comigo, porque é o viés dele dentro da liderança na federação. Inclusive, é importante dizer que quando foi organizada essa federação, a federação era uma federação que não nos representava de forma devida, mas depois o grupo se organizou. Hoje temos 27 sindicatos e capitaneado pelo Cícero, e com todos esses sindicatos dando apoio a esse trabalho do Cícero. Então, a nossa preocupação sempre foi pela distribuição de renda e diminuição da desigualdade social. Porque só assim o empresário tem que tomar ciência que ele vai sobreviver. Porque a partir do momento que o trabalhador tem renda, o mercado vai circular.
ele vai produzir, ele vai vender, as pessoas vão comprar, e isso é sucessivo. Não tem como ser diferente dentro de uma regra. E o Sindicato Cidadão, ele vem nesse princípio também de trabalhar com as fronteiras, além dessa estrutura de capital e trabalho. A parte social é importante que seja na visão da inclusão social. É inadmissível que a gente, por exemplo, olha só, nós sempre tivemos os trabalhadores aí, algumas instituições viam isso, mas poucos tomaram atitudes quanto a esses moradores de rua. A gente passa inverno, passa verão, a gente vê um monte de morador de rua. Aquele que era o morador de rua que ficava lá no banco, Cícero, tomando uma cachaça, aquele que estava... Não é mais, é a família inteira, porque o cara perdeu o emprego, perdeu dignidade, perdeu o trabalho. Antes da pandemia era 13 milhões de desempregados, agora está 20 milhões, agora são 60 milhões de pessoas com subemprego, pessoas sem renda, que estão desesperados. E aí você vê aí em várias cidades, aqui você pode passar, lá em Sorocaba também, aqui em São Paulo, uma loucura, pessoal de madrugada a partir da meia-noite, o pessoal vai para uma fila na lotérica, de madrugada, no frio agora, né, que está frio, para tentar receber esse auxílio de R$600. É um absurdo, é uma coisa ridícula. Então, você percebe o seguinte, que essa pandemia, e até é repetitivo, mas é verdade, o pessoal fica ligado aí, porque a pandemia é assim, a pandemia, com certeza, ela é assim, ela não alcança todo mundo, né? O vírus... O vírus, sim, o vírus pode pegar todo mundo que vacilar pode pegar, mas a pandemia, dentro desse princípio da desigualdade social, olha, só para você ter uma ideia, estatisticamente, vocês podem ver, ela está matando mais negros, mais pobres e mais trabalhadores de baixa renda. Por que será? Será uma coincidência? Ou será que todas essas pessoas estão expostas mais ao vírus? Então, isso é um debate que tem que ser colocado agora e depois, mesmo passando a crise do vírus, tem que ser colocado de forma contundente dentro da sociedade. Nós não podemos mais admitir esse processo. Essa historinha aí do Estado mínimo é um papo furado para boi dormir, criado para alguém explorar mais e enriquecer mais. E nós, trabalhadores, temos que colocar um basta nessa situação com um discurso forte de inclusão social. Eu não tenho dúvida disso. E aí você tem, de certa forma, o governo federal fazendo o que está fazendo, mas você vê governos estaduais também que parecem que, sabe, não querem, o cara não quer, fica com o pé fora, outro pé dentro. Por exemplo, é um absurdo. Você vê toda uma rede hoteleira disponível com hotéis pequenos. Eu não vou dizer que o hotel grande, o Mofarrege, vai colocar o quarto dele para ser, de repente, um centro de Covid para atendimento dos contaminados ou transformar os seus leitos em UTI. De repente o cara fala, não, meu hotel... Mas nós temos uma rede hoteleira de pensões, uma série de coisas, e as próprias colônias de férias das entidades sindicais, o Sindicato de São Paulo colocou à disposição, a Federação colocou à disposição para que fizesse um convênio, né? Mas não, eles preferiram gastar milhões e milhões e milhões fazendo um hospital de campanha para montar lá no estádio tal, lá no bairro de luxo, deixando as periferias abandonadas, ao invés de organizar e investir nas estruturas que já estão lá, subsidiando, obviamente, para que essas entidades e empresas sobrevivessem, né, para que fizesse desses leitos, dessas unidades, os atendimentos para a sociedade naqueles espaços que existem, todos esses... Então, isso sairia muito mais barato, mas não, por uma questão de interesse, sei lá qual, o caminho vai para outro. E, por outro lado, não tem respirador. O respirador, estão falando que está custando, tem respirador que está custando na base de 1 milhão.
1 milhão. E quando tu viu o problema de licitação, o Márcio citou no começo, o cara não chega o respirador, quando chega vem com defeito, é de uma incompetência. Um Estado hoje que não consegue fabricar nem máscara, nem essa coisa simples que é uma máscara que o povo está fazendo caseiro para contribuir. Quer dizer, o Estado ele não tem capacidade de implantar um sistema de produção para subsidiar para a sociedade, para salvar a vida, a máscara, que é uma coisa barata. E deveria ter feito isso logo no começo, quando nós fomos exemplo por outros países que chegaram em altos níveis, não é? Nós deveríamos já imediatamente ter colocado em pauta isso e ter realmente dando fortalecido o SUS e os projetos de proteção à vida, mas não fizemos. E agora, essa desculpa de que não tem dinheiro, meu caro, é uma mentira. O fato é que é uma obrigação do Estado subsidiar os trabalhadores para que cumpram o isolamento e também é uma obrigação do Estado emprestar dinheiro, não. Ele tem que subsidiar as empresas para pagarem salários dos seus funcionários e também garantir o emprego, para que quando acabe a pandemia, esses trabalhadores tenham os seus postos de trabalho garantidos. O que eles fizeram? Emprestaram dinheiro para o cara fazer pagamento dos seus trabalhadores, ou em parte. É uma conta extremamente burra. E aí, com base nisso, você tem pequenos empresários também, que na realidade não tem nenhuma fonte de renda. O cara não tem como cumprir as suas obrigações básicas, e o cara que é o pequeno empresário, ele não está conseguindo nem pagar suas contas, porque ele trabalhava lá com 2 funcionários e agora ele não consegue pagar nem a continha dele, ele não consegue mais pôr gasolina, não consegue mais fazer a compra para pôr comida na mesa dele. Nós não estamos falando de uma sociedade onde o debate agora não é empregado, empregador, capital e trabalho, não, é humanidade. Nós temos que salvar vidas e fazer com que quem pode ajudar nesse momento. Quem vai ajudar, mas o momento não é, eu vou fazer minhas doações, você vai, a empresa tal vai fazer doações, mas o Estado ele tem que garantir isso da mesma forma que os estados que garantiram a redução e a estabilidade da pandemia, para retornar, façam isso, porque sem o isolamento pleno, ninguém volta. Não adianta ter pressão do setor do comércio, setor do comércio, do serviço, do setor da indústria, do setor do transporte, do setor disso e daquilo, porque não vai voltar se não tiver uma contribuição de todo mundo. E aqueles que conseguem sobreviver, porque têm capacidade econômica, têm que ser identificados, meu caro. E esses vão segurar a onda por um tempo. Agora, quem não vai segurar é o pobre coitado que está lá na favela, é o pobre coitado que está num cortiço, é o pobre coitado que está desempregado, é o deficiente físico que está na rua. Então, é aquele morador de rua que está lá jogado, sem nenhum tipo de perspectiva. Agora, é inadmissível hoje que a gente saia daqui, depois passe lá na esquina e embaixo das marquises e continua o pessoal lá. Nós aqui do Instituto Roberto Rodrigues, pelo coordenador Márcio Miorim, nós fizemos ofício para todas as prefeituras, todos os municípios, onde pedimos para que eles recolhessem os moradores de rua, Cícero, para que eles tivessem um mínimo de dignidade lá, uma alimentação, um local para dormir, e talvez nesse processo a gente consiga um resgate à vida e à dignidade. Porque talvez esse vírus é um vírus que, como eu disse, ele não é democrático, porque ele só pega pobre e pessoas de inclusão social e os mais fracos. O rico, ele vai morrer também, uma minoria. O pobre vai morrer também. Só que o rico, ele vai morrer com dignidade. Ele vai ser enterrado, ele vai ter lá o velório, ele vai ter a família dele, ele vai ter o remédio, o tratamento, e vai conseguir, pelo menos, ir embora com dignidade. O pobre, meu caro, o pobre, ele vai morrer enterrado numa vala comum, sem direito nem a se despedir da família.
e deixando a família passar fome, porque depois ninguém vai olhar pela família dele. Então, é uma ótica que é importante, é uma ótica que o Márcio está certo, tem que ser vista por nós do sindicato, porque nós realmente fazemos a opinião pública com relação a esses trabalhadores, que estão contaminados hoje por fake news e por mentiras de um desgoverno. Cícero? Bom, eu corroboro com tudo o que o Edmilson falou, mas dizer o seguinte, lembrando que o coronavírus ele veio em função dos ricos, né? Viajavam para o exterior e trouxeram. Essa é uma teoria, né? Pode ser que não, mas essa é uma teoria. E os primeiros que começaram a dar sintomas, ir para os hospitais e tudo mais, era o pessoal que estava viajando e voltando para o país com esse vírus, né? Como está tudo globalizado, o vírus está globalizado também. Mas dizer o seguinte, que eu acho que essa questão que está acontecendo no nosso país hoje e mundialmente, em especial aqui no Brasil, ele escancara, né, essa desigualdade social no nosso país. Escancara, porque se você pegar os R$200 que no início o governo queria dar, que era R$200, não era 600, depois foi para a Câmara, fizeram uma competição, saiu 600, que é uma miséria, né? Você pegar aí uma cesta básica, hoje, que tudo aumentou, R$600 não dá para quase nada. E isso para quem conseguiu sacar esses R$600. Porque eu acho que uma grande maioria teve problema de CPF, de informações, enfim. É um absurdo. O governo não tem informação do seu povo. Mas dizer o seguinte, que sim, né, responsabilidade dos governos federais, municipais, estaduais, a questão dos mais vulneráveis, né, que estão aí na rua, que estão em dificuldades, né, e você percebe que essa rede de proteção social, ela não existe, ou quando existe é muito ineficaz, né, em todos os âmbitos que a gente fala. E muitas vezes uma sociedade, entidades aí particulares, civil, né, setores mais organizados, se organiza para ajudar essas pessoas, igual aí o Instituto aí, né, que vocês estão mencionando, que o Márcio preside aí. Mas dizer também que não tem, assim, eu acho que tem uma questão no artigo 5º que fala, né, tem sua fonte ética na dignidade da pessoa humana, os direitos e liberdades, a garantia pessoais e os direitos econômicos, né, e sociais e culturais, e comuns a todas as pessoas. Então, esse artigo, o artigo 5º, que tem vários incisos ali, né, que ele especifica bem isso, quer dizer, não é cumprido. Ele simplesmente não é cumprido. Nós temos uma Constituição linda, maravilhosa, em vários aspectos, né, que foi dita aí a Constituição Cidadã, mas que os governos, tanto municipal, estadual e federal, não cumprem. Porque se você falar da dignidade da pessoa humana, dessas pessoas que estão na rua, que dignidade tem, né? Que dignidade tem um trabalhador que tem que trabalhar, mesmo nessa pandemia, expostas à morte, né? A pegar uma doença que não tem cura, né? E a única cura é se o cara tiver com o sistema imunológico bom, e se não tiver, vai para um respirador que não sabe se ele volta, enfim. Depois, né, por último aí, a morte, sem os familiares poder velar, o caixão lacrado, sem poder as pessoas queridas ter o mínimo de dignidade com esse que se foi. Então, é uma situação um tanto alarmante, né, desoladora para todos nós. Eu acho que o sindicato ele tem um papel fundamental em todo esse contexto e temos que, sim, discutir. Eu acho que não só questão salarial, só a nossa categoria, a gente tem que ver transporte público,
Os trabalhadores estão morrendo em função do transporte público, lotados, né? Metrô lotados, reduzir o transporte pela metade, né? E essas pessoas estão apinhadas dentro desse transporte, sem o mínimo de higiene, né? Sem máscaras, enfim, expostas a tudo isso. Enquanto essa parcela da sociedade mais abastada, mais rica, está lá, né? Por que estão morrendo mais negros, mais pobres, as periferias? Porque estão mais expostos, sem dúvida nenhuma. E estão mais expostos sem nenhuma proteção do Estado, que deveria dar a dignidade, deveria dar o transporte público de qualidade, deveria dar a segurança e deveria abrir as empresas que tivesse atestado toda essa segurança. Para que aquele trabalhador fosse até o trabalho, trabalhasse e voltasse com toda a segurança. E outra, teria que testar todo mundo. Começa por aí. Se testasse todo mundo, tivesse o teste e visse qual o panorama, qual a região, qual a coletividade que estava infectada, poderia fazer isolamento mais eficaz, né? O Brasil não tem como testar, né? Está aí. Então, eu acho que o grande problema da pandemia é testar e saber como é que estão as pessoas e qual é o grupo que está com problema para isolar, né? E também o seguinte, se vai ter que trabalhar, vai, vamos testar então quem vai trabalhar. Porque as pessoas que estão indo para o trabalho, seja ele no delivery, no fast food, no nosso setor, essas pessoas que estão lidando com aqueles alimentos, será que elas estão, inclusive, lidando com toda a higiene? E estão manipulando tudo isso e mandando isso para outras pessoas com segurança? É um questionamento. Então, quer dizer, se não foram testados esses trabalhadores e toda essa rede, né, que tem o nosso setor, então é um grande ponto de interrogação. Agora, os governos que deveriam, inclusive, dar toda essa segurança, dar todo esse amparato, quer dizer, a gente fica realmente no escuro, né? E está no escuro também o setor da saúde, que eles não têm como fazer esse teste, vocês mesmos disseram, quando compram respiradores, quando compram equipamentos, compra mal, compra ruim, chega com defeito, quer dizer, anula os pagamentos, enfim, é uma bagunça danada. E aí, né, como escancar essa desigualdade, você ter uma ideia, o que liberaram para os bancos, o que liberaram para os empresários, né, de empréstimos, o que liberaram, enfim, todos os programas que liberaram para os empresários, não é nem um terço do que liberaram para os trabalhadores. Então, a desigualdade está aí, né? Se você tem acho que 90%, 85%, 90% é massa de trabalhadores, 10% é empresários, como é que você dá 3, 4 vezes mais para o empresário e para aquele trabalhador que é lá, que gera riqueza, que gera renda, que gera toda essa cadeia produtiva, você dá um mísero R$600. Então, é de uma desigualdade e de uma tremenda falta de sorte, né, dos trabalhadores, né, de ter apoiado, de ter votado, não eu nem vocês, mas de ter votado nesse governo. E tem muita gente ainda que não percebeu isso ainda, quer dizer, ainda continua, fala, não, é isso mesmo, tem que voltar ao trabalho, nós temos que, sabe? E aí você vê o discurso fácil, né? É fácil você fazer esse discurso, não. É mais fácil, você não vai morrer de vírus, vai morrer de fome. Então, esse é o discurso do governo. Vai morrer de fome porque o governo não subsidia, porque a renda é mal distribuída, né? Porque 1% dos mais ricos leva mais de quase 50% todo o PIB do Brasil. Então, onde que está aí, né? Aí a grande discussão é o seguinte, vai tributar esses caras, né? Que não tem, que nós pagamos, né, na fonte mais do que eles não pagam nada de imposto, inclusive o dividendo não se tem tributo nenhum sobre ele, enquanto o trabalhador, se ganhar um pouquinho mais, na fonte direta, ou quando é na fonte direta, você paga direto no feijão, no arroz, na carne, em tudo. Então, eu acho que essas são as discussões que a sociedade, né, os trabalhadores têm que travar, e nós, enquanto sindicato, tem que alimentar, eu acho que
não discórdia, mas tem que alimentar, fazer esse contraponto, né? Os trabalhadores pensarem um pouco. Olha, e tudo passa por uma questão política, infelizmente. Passa por uma questão política. Se a gente não, nas próximas eleições, não eleger gente comprometida com os trabalhadores, comprometida com o social, comprometida com a questão da renda, e com tudo isso que nós estamos falando aqui, não tende a mudar a situação, né? Então, eu acho que tem que ter essa compreensão da classe trabalhadora. A gente não é admissível hoje o trabalhador votar num sujeito insano, que só fala bobagem, que só faz bobagem, e um bando de maluco acompanhando eles, batendo palma para louco dançar, sabe? A gente, infelizmente, estamos nessa situação, né? Mas há de passar e há de os trabalhadores e a população que tem consciência política alertá-los e levar o Brasil para uma situação diferente nas próximas eleições, né, municipais, federais, estaduais, para que a gente saia realmente dessa situação que estamos hoje, né? A gente fica aí solidário aos tantas mortes que foram ceifadas, as famílias que foram tolhidas ou separadas, né, desses entes que não pôde, inclusive, fazer sequer um enterro digno, fazer um velório digno para essas pessoas. A gente fica triste com tudo isso, né? Mas isso também nos dá força para continuar, e para os que ficaram, sair disso e nós vamos ter uma consciência diferente. Não vamos ser os mesmos, né? Com essa consciência atrasada, retrógrada, e a gente não basta tudo isso, né? E a gente espera que realmente saímos diferentes e vamos dar aí, temos muito a contribuir para isso, né? E o próprio trabalhador também, a própria sociedade. Muito bem. Queria mostrar uma imagem para vocês aqui, que é horrível, mas é a realidade do que acontece hoje quando ele dá de um lado e toma de outro. Aí, ó. As pessoas vão buscar os R$600 lá, mas olha aí a situação, né? Olha o distanciamento aí. Exatamente. Então, perdão. É um horror, porque, na verdade, você tem essa gente toda aí que ninguém está orientando. Essa é a situação do Brasil. Você tem um país que dá essa coisa absurda que o Cícero expressou bem, a indignação que é dar esse valor, que já não ajuda a nada, ainda faz isso como se fosse uma ratoeira, na verdade, né? Uma ratoeira de vírus, né? Coloca as pessoas todas ali num lugar que vai todo mundo, a chance de infectar vai lá nas alturas, né? Queria dar também uma notícia razoável, boa, pô. A Bahia diz que essa notícia de hoje aqui, de ontem, Bahia diz que vai começar a produzir os respiradores. Claro que tudo vai levar tempo, né? Nada vai acontecer de uma hora para outra, mas já é alguma coisa. Outros lugares do Brasil também estão fazendo, né? A questão do auxílio emergencial, eu vou só ilustrando o que vocês estão falando aí, porque auxílio emergencial ainda tem 3,5 milhões de pessoas isso é de ontem, tá? 3,5 milhões de pessoas que não haviam recebido o auxílio emergencial. Então, assim, é aquilo que moveu, né, a partir dessa ideia do Edmilson aí, a gente se juntou para ir atrás e estimular e solicitar que o Poder Público Municipal, as câmaras de vereadores, pudessem ajudar. Provavelmente essas pessoas que ainda não receberam, esses 3,5 milhões de irmãos e irmãs brasileiros, estão naquele lugar ou que não tem CPF, que não foi regularizado, ou que simplesmente não consegue nem saber quem são, não tem condição nenhuma de poder se ajudar. E aí entra aquelas ideias do Poder Municipal ir lá e pegar pelas mãos, ajudar, fazer algum jeito que pudesse contribuir. Essa ideia, por exemplo, de usar me perdoe, eu não me lembro se foi o Edmilson ou foi o Cícero, de usar, acho que foi o Edmilson, de usar a rede hoteleira, ao invés de ficar gastando dinheiro com hospital de campanha. Quer dizer, as coisas, a própria história da máscara, a gente conversou mais cedo, se tivesse tomado essa atitude lá atrás,
de usar máscara, né? Inclusive, eu tinha trazido aqui uma notícia do Bolsonaro de hoje, dizendo o seguinte: sob risco de multa, Bolsonaro rejeita a determinação do governo federal e usa máscara ao sair da alvorada. Aliás, perdão, sob risco de multa, Bolsonaro respeita a determinação do governo federal e usa máscara ao sair da alvorada. É óbvio que o governo do Distrito Federal é esse que é do PSL, né? Mas tudo bem, alguma coisa está fazendo, né? Mas, infelizmente, já está muito tarde, né? E aí junta isso que o Cícero falou, esse discurso todo que agora começa a estar ficando com uma cara cada vez mais nazista, né? Usando a questão do trabalho, como esse Weingarten aí, que é um cara da comunicação e que já pegou o coronavírus, agora está com usando os discursos claríssimos, embora ele seja de origem judia, né, ele usa o discurso claríssimo dos nazistas. Quer dizer, o governo está cada vez mais caminhando, né, por um caminho que ou ele vai vencer ou a democracia vai vencer, porque não existe um meio termo. Ele já deixou claro esse quase menos de 2 anos aí, né? Bom, em metade do mandato já ficou claro que ele já abriu mão da tal da nova política e já se abraçou com o Centrão, né? Então toda a questão política, aquele discursinho barato que tinha lá no começo, já ficou claro que não existe, né? Essa questão toda de a postura dele, de que pobre tem que morrer, que vai morrer 70%, eles já estão fazendo uma conta, não é de 6%, eles estão fazendo uma conta que vai morrer 6 milhões de pessoas. A gente faz as contas aí em 2 e já dói a alma da gente pensar nesse número, né? Eles estão fazendo a conta de 6 milhões. Então, assim, eles estão preparados para deixar acabar. Eles querem acabar com 10 milhões de pessoas no Brasil, acham que é isso que é o caminho, entendeu? E acham que no meio desse caminhar aí vai perder um monte de gente, a oposição, a questão do impeachment. Hoje tinha uma notícia, ele vai gastar, assim, ele está disposto a gastar 53 bilhões para impedir o impeachment dele, gente. Então, é nisso que eles estão racionando. A gente está aqui, né, na conversa democrática, do debate, da construção, eles já estão, o caminho deles é a destruição. Nunca vou esquecer do discurso dele na Embaixada do Brasil em Nova York, em Washington, quando ele, do lado do seu Olavo de Carvalho, lá naquele jantar fatídico, horroroso lá, que ele dizia o seguinte, que o Brasil tem que destruir tudo para começar a construir. Então é isso. Ele odeia pobre, odeia preto, odeia mulher, odeia qualquer diversidade. Ele odeia e ele quer que morra todo mundo. Ele não tem nenhuma empatia. Quantas atrizes, atores, artistas, gênios de toda a arte brasileira, de todas as esferas intelectuais, pessoas que construíram toda uma carreira, morreram. E ele não falou nada. Ele não falou nada, ele não tem empatia por ninguém, ele quer que morram todos, ele não tá nem, ele é doente da cabeça, gente. E espero que as pessoas rapidamente. Ontem tinha um vídeo rolando esse final de semana, vocês devem ter visto, de um maluco que entra na farmácia com a máscara na cabeça, dizendo o seguinte: que, mas a máscara dizendo que é para usar máscara, não está dizendo que a máscara aí tem que ser no rosto. Entendeu? É esse tipo de louco que ele fomenta, que ele cria, que ele semeia por aí. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa fala do Edmilson. Eu estou mais acostumado, né? A gente sempre constrói, mas essa fala do Cícero, dessa coisa que transita mesmo para fora do movimento e fala da cidadania, que eu acho que esse é o caminho mesmo. A gente, no final, movimento trabalhador, movimento social, é um movimento de cidadania. É um movimento onde a gente constrói e a gente está aqui e tem que rapidamente começar a tomar uma série de atitudes contra esse cara aí, porque essa gente, eles não vieram para cá para brincar. Eles se chamam, eles dizem que eles estão fazendo uma revolução. Basta ver aquele movimento agora que teve ontem, se não me engano, anteontem, que aquele monte de carreata lá no Brasília, né? Eu acho que era bom comentar também. Tomaram as avenidas de Brasília lá, só que assim, né, se você for contar mesmo, existem cálculos, você vai ver que na verdade ali não enche uma quadra de gente, mas eles botam carro, botam barulho, botam tudo. Então, a comunicação deles, é isso que eu quero chegar. Como é que a gente comunica uma campanha, como é que a gente faz uma comunicação para que o público, para que os trabalhadores, para as trabalhadoras, nessa altura que a gente já passou um monte de gente assistindo essa live aqui, já estamos em 24, 28, pula para 30, vai tá o tempo todo oscilando, mas muita gente já participou aqui. Como é que a gente leva para frente essa oposição mesmo, clara, e exige realmente impeachment ou qualquer coisa que realmente seja, que finalize
essa campanha de morte que essa gente está fazendo? Vou passar para vocês. Desculpa, só sei que eu sei que o Edmilson vai falar, então já vou falar antes. A gente já está batendo aqui na nossa teta da nossa live, e daqui a pouco a gente está com 1h30. Eu sei que a combinação sempre é de 1 hora e pouco, mas desculpa, aí é que era muito boa essa conversa com o Cícero, e realmente está sendo muito boa mesmo. Então eu devolvo para você, Edmilson. Tá bom, meu caro, vamos partir aí para a finalização da live, porque o Cícero com certeza tem muita coisa para encaminhar. Live mais de 1h30 aí já começa a ficar pesada, né, Cícero? Mas é um prazer. Essa conversa aí é extraordinária, muito bom conteúdo, muito interessante, né? A gente navega em várias situações. É impossível esgotar o assunto, né, Cícero? Tem assunto para todo dia, toda hora. Então, é muito importante a gente tocar. Mas esse Bolsonaro é louco, mas é impressionante, né? Ele é louco com a vida das pessoas, né? Com o desrespeito, mas ele não rasga dinheiro, né? Porque tem gastado uma média de 1 milhão por mês no cartão corporativo, Cícero. Ele está muito preocupado com o cara, né? Que ele ofereceu R$200, né, bicho? Ele está preocupado. 1 milhão por mês de cartão corporativo? Como o cara consegue gastar 1 milhão em cartão corporativo, onde ele criticava outros presidentes que não chegavam nem perto do custo, né, operacional da presidência nesses cartões corporativos? Então, ele realmente ele dissona com aquilo que o pessoal diz que ele é, né? O paladino do não sei o quê, né, da Lava Jato. Eu não sei, não. Ele está lavando alguma coisa que, sabe? Está comprando muito chocolate, viu, Cícero? Está comprando muito chocolate com esse dinheiro aí, eu acho. Mas e outra coisa importante é assim, além da pandemia, cara, mas desmandos de todo lado, não é só isso. A gente tem que perceber que não é só a pandemia do Covid. Você tem aumentos de todas as doenças que estão rolando aí, outras situações que já são padrão, né, anualmente, de ter um controle rígido, estão perdendo mão. Por exemplo, o sarampo. Não está se conseguindo, por conta da pandemia, vacinar as crianças na prevenção do sarampo. 2.800 casos já no Brasil de sarampo, aumentando de forma desenfreada. Olha só que maluquice um negócio desse, meu caro. Então você tem sarampo crescendo de um lado, você tem o Covid avançando, você tem as estruturas parando, não tem mais UTI, não tem mais respiradores, e aí é o seguinte, qual é a ação do governo? É o seguinte, é mais um que morreu, tal. O outro lá na praça... Aumentando de forma... É outro lá na praça, lá fazendo uma simulação lá da música do Michael Jackson, brincando com a vida dos outros, né? É ridículo, é uma doença, não o vírus, mas é uma doença do genocídio que está invadindo a cabeça de muitos aí que são seguidores desse traste que se diz presidente da República, né? Em nível internacional, né, tem um debate forte aí dizendo que o bolsonarismo, né, e o Covid vão matar milhões e milhões de pessoas, segundo os jornais internacionais. Olha só que ridículo, a gente está passando por isso, né? Então, diante disso e outras coisas, viu? Olha só, na contramão do que a gente está falando. A liberação de parques e igreja. Quem está liberando parques e igreja está aumentando aí a contaminação. E para, e volta, e para, e volta. É uma irresponsabilidade danada. Márcio, partindo aí já para a finalização, eu vou acrescentar alguns pontos aqui que eu deixei de falar, e depois eu vou passar para o Cícero fazer as considerações finais dele, tá bom? Para o Cícero ficar à vontade. E aí, eu acho que depois você fala e a gente encerra, tá bom, meu irmão? Aí vamos lá. Eu queria dar algumas informações. Primeiro, é o seguinte, eu quero dizer que a nossa federação, ela representa muitos sindicatos,
depois o Cícero, se quiser acrescentar, se eu deixar de falar, no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, temos lá o Sindicato de Águas de Lindóia, o presidente Antônio Carlos, faz parte da nossa federação, Araraquara é o Lázaro. Se eu falar algum nome errado, o Cícero me corrige, viu? Aparecida, né? É o Tatu, o Luiz Carlos, Barra Bonita é o nosso companheiro Luqueta, Barretos é o Ivair, Campinas é o Eurides, Campos do Jordão, o companheiro Arlindo, Franca, o companheiro Chico, Jundiaí, companheira Renata, Ourinhos. Estou falando só o nome dos presidentes, mas as nossas saudações estendem a todos os diretores, obviamente. Presidente Prudente, está lá, aqui eu tenho o Antônio, mas eu acho que não é o Antônio, né, Cícero? É uma presidenta agora. Né? Presidenta, eu também não lembro. É uma companheira, mas tomou... A gente vai, depois mais saudamos toda a diretoria, Ribeirão Preto, Paulinho Karatê, Santo André, o Walter, São Bernardo, lá o Luiz Parente, São José dos Campos, o nosso querido Arimateia, São Carlos, senhor Manuel, São Paulo, companheiro Calazans, companheiro Jandaia, né, que também é o nosso diretor da federação, nosso querido Jandaia, a Serra Negra é o Benedito, Benevo, Tuporanga é o Celcinho, Campo Grande tem o Hélio, depois nós temos o companheiro de Corumbá, qual é o nome dele, Cícero? Corumbá está sem sindicato lá agora ainda. Três Lagoas e Dourados, né? Isso, Dourados, Aparecido. Aparecido está sempre presente com a gente e está fazendo um papel muito bacana lá naquela região do Mato Grosso, né, Cícero? Sim, muito bacana, tá? É muito consciente, tem uma consciência política muito legal lá. Nós vamos dar uma força lá, porque Mato Grosso está enfrentando um problema muito forte lá também, e lá ele precisa de uma ajuda para conseguir realmente ajudar lá os trabalhadores. E também, aproveitando, Márcio, eu quero dizer assim, nós, a partir de hoje, nós colocamos um edital semana passada, chamando para uma assembleia da categoria, é uma assembleia virtual, primeira assembleia virtual, hein, Cícero? Quem diria que a gente está fazendo assembleia virtual, hein? Primeira assembleia virtual, onde a gente pede autorização para os trabalhadores para representá-los em todos os acordos coletivos, convenções coletivas e também intervenções para ajudá-los no enfrentamento junto ao sindicato patronal para tratar dessa crise do Covid, tentando proteger, tentando garantir os empregos, tentando fazer a manutenção dos benefícios e dos salários. Então, essa assembleia, ela corre a partir de... Começou hoje de manhã, vai até hoje às 18, depois ela reinicia às 8 horas da manhã de amanhã, dia 12, vai até às 18, e por último, no dia 13, das 8 às 18, e lá a votação será votada no WhatsApp de transmissão do sindicato, onde todos os nossos associados, tem milhares de associados já cadastrados lá, onde já estão sendo feita a votação, é uma votação sigilosa, porque o WhatsApp é de transmissão, ele mantém o sigilo total aos trabalhadores e trabalhadoras, ou eles votarão diante das questões colocadas a eles, sim ou não, simplesmente sim ou não. Então, são 4 questões extremamente importantes, elas foram colocadas agora na parte da manhã, foram colocadas agora à tarde de novo, amanhã será colocado de novo. Então, é assim, você, trabalhador e trabalhadora, se você já votou, ótimo, votou. Quem não votou, preste atenção nas mensagens da nossa Assembleia, é uma convocação extremamente importante, que é o fortalecimento da nossa luta, do nosso sindicato, na sua representação. E vale lembrar que, mesmo em pandemia, nós teremos a nossa campanha salarial, não é? Então, em breve, teremos uma assembleia virtual também de campanha salarial, onde a gente não vai deixar de atender os trabalhadores, fazer assembleias com as empresas onde estão esses trabalhadores, mediante os nossos sistemas de comunicação,
onde garantirão o sigilo, garantirão aí a representatividade do sindicato para continuar representando, então, não só na parte trabalhista, na defesa dos direitos e manutenção daquilo que é conquistado na convenção coletiva, mas também fazer com que os trabalhadores tenham acesso aos nossos serviços de utilidade pública, são serviços do departamento jurídico, são serviços de desconto em faculdade, farmácias, centenas de convênios que estão disponibilizados também nas redes sociais, e também o departamento jurídico irá tirar todas as dúvidas, inclusive ajudá-los, não só para verificar se os acordos feitos com as empresas estão feitos corretamente, e também aqueles trabalhadores desempregados que têm dificuldade de receber o auxílio emergencial, como já foi dito, aquele que é autônomo, aquele que conhece o amigo que trabalhava em quiosque, que trabalhava na praia, aquele ambulante, que coitado, que não recebeu nada e está desesperado e não consegue regularizar seu CPF, não consegue dar entrada no benefício, ele procure o sindicato, que o departamento jurídico e todos nós do sindicato estamos de plantão para atendê-lo. Ligue para a subsede que será atendido, ligue, mande mensagem no Zap que será atendido, mande mensagem no Face, no Instagram, assistam às nossas lives, porque essas lives têm um princípio de utilidade pública. Então, tudo isso é o sindicato na sua vida a serviço dos trabalhadores. Não vamos ficar só. Juntos seremos mais fortes, né? Eu quero mandar um grande abraço a todos. Eu quero desejar aí uma ótima semana, né? E quero dizer a vocês uma coisa que eu sempre digo, né, Márcio? Sempre digo. Diz lá. Não ouça o presidente Bolsonaro aí. Não ouça, não ouça. É maluco. Não siga as orientações desse presidente maluco. Não é? Isso é muito importante, porque você estará preservando a sua vida, da sua família, estará protegendo, não é, um futuro para o seu filho. Cuide-se e, se você puder, fique em casa. Fique com Deus. Cícero, grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe e te proteja. Márcio, querido, parabéns pelo trabalho. Bom, eu queria parabenizar ao Márcio, o Edmilson, por essa iniciativa, parabenizar o Sintores pela iniciativa de fazer essas campanhas virtuais. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Temos que chamar os trabalhadores de um modo que a gente consiga acessá-los, consultá-los, porque é eles que mandam na entidade, é eles que estão sofrendo com toda essa pandemia, e é eles que têm que dizer qual a direção que o sindicato tem que tomar. E aí nós obedecemos, nós fazemos o que eles realmente necessitam, né? Então, eu acho que o sindicato tem que dar essa direção. Nós somos a direção, mas eles têm que nos ajudar nas pautas, né? E a gente, para tocar a entidade, tocar a vida de como eles querem que o sindicato atue. Então, tá de parabéns o Sintores, o Amorim aí, com o Instituto, o Roberto. Enfim. Muito bem. Sindicatos filiados que você citou, só faltou o Campo Grande, que é o Hélio, e faltou a menina de Três Lagoas, né, que eu também não me recordo o nome dela, ela tem um nome um pouco diferente, faz tempo que a gente não se vê também. Se não me engano é Ivete. Não, Ivonete, se não me engano. Mas, enfim. E agradecer ao convite. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui, é uma conversa muito boa. E dizer o seguinte, que é uma satisfação estar aqui, né? A gente está acostumado com reuniões muito mais longas, né? E é uma conversa legal, e o pessoal que está nos assistindo, espero que a gente tenha plantado aquela sementinha da visão política que a federação tem, que o Sindicato de Santos tem, né? Que a federação, que a maioria dos companheiros tem. Politizado um pouco, eu acho que todos que assistem têm um pouco de politização, tem um certo nível,
Mas essa visão nossa é muito interessante, parece que nada combinado, mas, assim, não há uma diferença politicamente dizendo, né, dos três companheiros que estão aqui. Temos na federação, lógico, pensamentos diferentes, né? Temos bolsonaristas, inclusive, né? Mas, enfim, a gente respeita os companheiros, discorda, de vez em quando dá um pau danado lá no WhatsApp, mas, enfim, eu acho que já está caindo a ficha que esse governo veio para destruir não só as organizações constituídas, né? E não só beneficiar empresários, quer dizer, nossa democracia, querendo destruir a democracia, né? A gente espera que ela sobreviva e fique mais forte ainda com esses desmandos, espera que os trabalhadores consigam dar a volta por cima e superar essa pandemia. A gente fica também solidário a todos que estão sofrendo, que perderam seus entes queridos, né? E dizer que é uma satisfação. Eu agradecer a cada um que teve esse tempo de nos assistir aí, mesmo que às vezes o cara sai um pouco, volta, enfim, e pega a nossa conversa que já está ali andando. E parabenizar a todos aí. Dizer que a gente está com muita saudade, né, desse contato mais direto, né? A gente é brasileiro, tem que negócio de dar a mão, de querer abraçar. Então, esse contato virtual é um negócio muito, muito novo para nós, que somos pelo menos de uma geração mais analógica, né? Estamos aí se acostumando um pouquinho com essa questão digital. A criançada que está aí já tem uma facilidade enorme, né? Eu vejo meus netos, as netas que nos ensina a fazer as coisas, o genro, que às vezes vem me ajudando aí. Mas, enfim, eu acho que a gente se adapta a tudo isso, né? E, no fim, eu acho que a vida, ela se sobressai a tudo isso, né? E vamos aí ter força de organizar os trabalhadores, dar essa dignidade para que nós podemos levar para eles, né? E fazer realmente, estão de parabéns, e fazer essa consulta, porque eu acho que é o mínimo que nós devemos fazer, é consultá-los antes de fazer alguma coisa que vai ou tirar ou acrescentar direitos. Quando você vai acrescentar, você não tem tanta dificuldade, mas quando você vai negociar banco de horas, você vai negociar redução de salário, você vai com redução de horas, suspensão de contratos, é complicado. E o bom senso aí nos diz que tem que realmente consultá-los. Eu acho que está de parabéns e temos que continuar a vida. O sindicato vai entrar em campanha salarial, nós temos na mesma database, vamos ter que fazer também dessa forma. E aí, viva a classe trabalhadora e viva os sindicatos, porque sem sindicatos não há dignidade para os trabalhadores, não há conquistas, né? E não há preservação de direitos. Eu acho que o sindicato tem essa função de fazer a distribuição de renda, de dar dignidade para os trabalhadores e de nos organizar enquanto classe social. Viva aí os trabalhadores e viva a vida, né? Principalmente. Um abraço, companheiros, foi uma satisfação e a gente espera cada tema, que nós demos uma pincelada, pode ser que dê um programa todo, né? Vocês toda a polêmica aqui, porque me colocaram numa saia justa. Me fizeram uma pergunta de final de conversa aqui, que eu não tenho como não fazer para você, porque ela é extremamente polêmica. Foi o famoso Chico do Brinco, nosso querido Francisco Batista, que fez, e eu vou repassar para você, mas já com a recomendação que você faça ela, porque amanhã ele vai estar com a gente aqui, né, Edmilson? Nós vamos fazer ele responder essa pergunta aqui, porque ele botou você numa saia justa. A pergunta é a seguinte, ó. Pergunta para o Cícero. O Bolsonaro facilitando entrada de armas pela fronteira, nomeação de militares nos ministérios, fomentação de atritos com opositores, ameaças ao STF, incentivos de grupos de direita armamentista, pode fomentar uma guerra civil e se tornar um ditador? Olha a pergunta que ele mandou para você. Pergunta, né, que eu acho que a resposta está muito latente, não é muito difícil de responder. Eu acho que ele mesmo deve ter esse contexto, acho que ele jogou para fazer uma polêmica. Assim, mas eu acho que a democracia é muito mais forte
do que isso, né? Muito bom. O Brasil já passou por ditaduras, nós já vimos ditaduras em outros países, e a ditadura não funciona, né? Quando você tem um pensamento único, o nazismo é um pensamento único, não existe, né? Como você tem várias cabeças pensantes, várias pessoas onde tem lideranças, né? Mesmo com tudo isso que está acontecendo no nosso país, com todos esses desmandos, a democracia ela ainda se tornou um sistema mais eficaz do que a ditadura, do que um pensamento único, do que um militarismo, né? No passado nós temos aí, é só puxar a história, né? Quem lê um pouco de história, é só ver que não funcionou o nazismo, não funcionou ditadura em lugar nenhum do mundo, né? E não vai funcionar no Brasil. Eu acho que não tem. Se esse maluco quiser implantar realmente um negócio desse, as Forças Armadas já dizem que não tem o apoio dela. Não sei se é de fachada isso, a gente não sabe ainda, mas enfim, o Estado-Maior se pronunciou dizendo que não é a favor da democracia, é a favor, inclusive, do Estado de Direito, né? E não é a favor de nenhuma ditadura, ele é a favor do sistema de governo, de democracia, e não de um governo em si. Pelo menos é o que os militares vêm falando. Então, não acho que, por mais que se pregue uma ditadura, a luta armada, eu acho que não temos clima para isso, né? Por mais que queiram colocar esse clima, esse caos todo no nosso país aí, esse pessoal de extrema direita. Então, acho que num futuro bem próximo, nós vamos, acho que a sociedade, né? Quando eu falo nós, parece que é nós aqui, nós três, né? Mas não é. A sociedade vai dar o recado dela nas urnas, né? Tirando esses malucos do poder, né? Esses aventureiros do poder que está aí, né? Fazendo todo esse caos. E já se viu o que eles vieram para fazer. É para fazer o caos, disseminar discórdia e todo tipo de desmando contra as organizações sociais organizadas. Então, eu acho que não temos a menor dúvida de que isso não vai funcionar no nosso país. E se houver algum resquício de isso acontecer, vai todo mundo para cima. Eu acho que tem que as instituições livres têm que dizer, somos livres, democráticos, e no Estado de Direito defendemos a Constituição, e está aí. Eu acho que não tenha dúvida que isso não... eu não acho que isso tenha o menor assim, a menor chance de acontecer esse tipo de coisa. Pode ter, sim, eu acho que esse burburinho, né, da ala governamental de extrema-direita e desse pessoal que está aí fazendo, quem vocês falaram, fazendo passeata com seus carrões, que não dá para encher um estádio. Então, não representa o que a sociedade e que o próprio Estado de Direito pensa a respeito da democracia. Muito bom. Muito bem. E lembrando que tem muita gente que não houve um momento, alguns tempos atrás, que apoiou esses malucos aí e que hoje se mostra arrependida, claramente arrependida, se fazendo posição contrária a eles. E a gente tem que aprender a respeitar as pessoas que estavam lá e mudaram de oposição de uma forma verdadeira, claro, legítima, né? Antes da gente terminar, eu queria lembrar para vocês, hoje a gente teve o Cícero, amanhã o Francisco Batista está com a gente aqui, né? O Chico do Brinco está com a gente aqui conversando com o Edmilson. Quarta-feira temos uma conversa muito legal, o Hernando Miranda, da subsede de registro do Vale do Ribeira, conversando com o José Justino Desidério Filho, o Zezinho, coordenador da CUT lá no Vale do Ribeira. Na quinta-feira, uma conversa maravilhosa com a Gilce da Neomama e a Marta, a psicóloga Marta, que vamos falar sobre o projeto Permita-se, um negócio muito legal de mulheres que enfrentam aí o câncer de mama, uma coisa maravilhosa de se conversar. Na sexta-feira, a gente é imperdível, todas elas são imperdíveis, mas na sexta-feira, para fechar a semana, a gente tem uma conversa num horário um pouco diferente, às 18h30,
o doutor Andrade, o Vander Jackson, vai conversar com a Camélia Pasquarelli, a doutora Camélia Pasquarelli, 2 médicos, vão fazer uma conversa muito legal sobre o Paraná Saúde. A gente está tratando isso, a Camélia com todo o carinho, está pensando também, sugestão de roteiro, o Vander já fez a primeira, que foi muito bem sucedida, e também já fez as suas críticas, como é que a gente pode melhorar a nossa live, enfim, é como o Cícero falou mesmo. Todos estamos aprendendo aqui, né? Estamos aprendendo a melhorar a comunicação, usando a virtualidade aí de uma forma mais efetiva. E é isso, é uma construção maravilhosa. Já estamos nem sei mais que semana, acho que terceira, quarta semana das webséries Crise Coronavírus. Eu só posso agradecer demais a presença do Cícero. É claro que o Edmilson sempre é meu irmão aqui, a gente está junto construindo isso, é uma honra estar junto nesse projeto. Lembrando vocês de tudo isso, então é isso, fiquem bem. Reflitam sobre tudo isso. O sindicato acredita, e o Instituto também, que informação de qualidade leva a reflexão de qualidade, e a gente vai junto aqui, construindo cada vez mais a cidadania, a democracia, o Estado democrático de direito. E não acredite no Bolsonaro, não siga o Bolsonaro, ele é maluco, não acredite na gente dele. Fique em casa, lave bastante a mão, tome muito cuidado, ouça as autoridades científicas e médicas, tá bom? Um abraço a todos. Queridos meus irmãos, gratidão a todos, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Vou encerrando aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Até gratidão, mais. Abraço. Tchau, Cícero. Um abraço. Tchau, Márcio.